E aí Deus fala para Josué, fala assim, olha, tá pronto, porque daqui a 3 dias você vai atravessar o rio Jordão a pé. Fala com o povo a se preparar, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão a pé. É completamente lógico. Porque o lógico seria, né, nós como humanos que somos, nacionais que somos, o lógico seria nós pararmos completamente a chuva lá nas cabeceiras, secarmos as cabeceiras, para que o rio Jordão fosse secando, e ficasse aquele leitinho, e aí daria para o povo passar o rio Jordão a pé. Para só você que está aqui há 3 dias, 2 milhões de pessoas, velhos, crianças, carro, animais, etc. Teria que atravessar, então eu vou secar primeiro o rio Jordão, porque é mais fácil. Mas Deus fez o contrário, encheu, transbordou, a água vazou para o lado. E aí ele fala, se prepare, você está atravessando o rio Jordão. O que o povo fez? Creu que era verdade. Josué, os seus líderes, os sacerdotes, os príncipes que é o principal, né? Os príncipes, os principais do povo, creram que aquilo seria verdadeiro e se prepararam para entrar na terra prometida, atravessando o rio Jordão. Então foram, caminharam, os sacerdotes colocaram, por ordem de Deus, colocaram a arca nos ombros, foram na frente, o povo bem atrás, o sagrado fogo, colocaram, quando eles colocaram, quando Deus escolheu, eles colocaram os pés na água, Deus cortou a água. Só que um detalhe, aí a geografia bíblica vai te dar essa informação. Se você estiver atento à geografia, você vai ter essa informação. Deus cortou as águas 30 quilômetros acima do rio. Não onde eles pudessem ver, mas numa cidade chamada Zaretã, que fica 30 quilômetros acima do ponto onde eles deviam atravessar. Deus cortou, as águas continuaram descendo, as que estavam lá em cima, descendo. Primeiro as das margens foram recuando lá pelo meio, né? E vindo outro, que eles reputaram que não tem mais água no mundo para descer. Quanto tempo demorou isso? Não sabemos. Quanto tempo eles tiveram que ter fé que Deus tinha cortado as águas? Nós não sabemos. Mas os sacerdotes tiveram fé. Os sacerdotes, isso é uma mensagem interessante, os sacerdotes pagaram um preço de molhar os seus pés, de ficar na segurança lá junto, pagando um preço para que o povo pudesse atravessar. E o povo esperando as águas baixarem, até que eles pudessem atravessar a pé o rio. Então, geografia bíblica te dá essa informação. Dentro da Bíblia você não tem essa informação. Simplesmente diz que Deus cortou as águas, mas colocou em Israel. Israel fica 30 quilômetros acima do ponto de segurança. Para que isso? Para que eles realmente estivessem atravessando com fé. A mesma coisa conosco. Nós só entraremos do outro lado do rio Jordão espiritual, só atravessaremos uma posse da terra prometida, da espiritual, que está além, se nós estivermos por fé, se for por fé. Quem quiser atravessar nadando, não vai não. Não vai chegar de jeito nenhum. Tem que esperar, o sacerdote já pagou o preço. Jesus, nosso sacerdote, já pagou o preço. E para cada um de nós, essas águas estão baixando. Para uns é diferente do livro, para uns é diferente. Para cada um de nós, as águas estão baixando. Para mim, não tem história. Né? Para cada um de nós, as águas estão baixando. Então, vamos, por fé, esperar realmente chegar o nosso tempo. Por fé, não por ação. Crendo que Deus já fez tudo que precisava que eu fizesse. Não precisamos fazer nada. O sacerdote está fazendo por nós. Então, vamos atravessar. Geografia bíblica, dá essa informação para você. Ok? Mensagens, fatos que tem a ver com como os escuros tornam-se claros quando estudados à luz da geografia bíblica. E Deus permitiu uma inserção de grande volume dessa matéria na Bíblia. Eu contei mais de 1000 localidades físicas, geográficas na Bíblia. Eu contei mais de 1000. Anotado suas referências na Bíblia, para que você vê a quantidade de coisas que existem lá. É muita coisa.
existia habitantes na terra quando Deus fez o homem aqui. E quem eram esses habitantes? Ele mesmo. Foi jogado no céu. Foi destituída a sua glória. Ele e os seus anjos. Ele e os seus anjos habitavam aqui. E Deus escolheu aqui para fazer o homem. Maravilha de Deus, propósito de Deus. Porque Deus precisava encerrar todos nós na desobediência, no pecado, para usar de misericórdia com todos nós. Precisava ficar provado, mesmo no pecado, mesmo nessa vida toda, nós queremos ter Deus e não as outras coisas. Então precisava ficar provado a nossa escolha. E para ser provado isso, Deus precisava dar a oportunidade de escolher. Qual que nós queremos? Se ele colocasse a gente só no céu, será que nós iríamos ter essa oportunidade de escolher? Então aqui nós temos essa oportunidade de escolher. Okay? Então fala o terreno humano da revelação divina. É ela que, juntamente com a cronologia, ou seja, com o tempo, situa a mensagem no tempo e no espaço para os colocados. Ela dá cor ao relato sagrado ao organizar, situar, fixar e documentá-los. Através da geografia bíblica, os acontecimentos que autoram subsídios das profecias mais expressivas. Então existem profecias que já se cumpriram e profecias que ainda estão por cumprir. E uma das mais extraordinárias é a volta de Israel da nação dos judeus para a sua terra. Isso já aconteceu e tem pouquíssimo tempo. Quando Deus fez o homem, a terra já era habitada pelo o inferno é na terra. Não. Você estava habitando onde Deus na terra, Deus fez. Mas ele não está no inferno. Ele não está no inferno. Ele vai ser lançado. Primeiro ele vai ser preso uma vida, ficar 1000 anos preso, que ele não é no inferno. Depois ele será lançado no inferno. O inferno é na terra. Está solto na terra, né? Está solto. Quando Jesus fez o homem, quando Deus fez o homem, ele habitava na terra. Está na terra. Não tinha o inferno, Não foi, não está no inferno. A terra, esse cosmos, esse universo que nós vemos, é um universo negro, é um cosmos negro. Você vê, se não fosse a luz do sol, à noite, é tudo escuro, tudo preto. Sai os astronautas que saem fora da luz do sol, é tudo preto, tudo escuro. Então, isso é uma figura do mundo que Deus fez. Ou seja, Deus encerrou esse universo, separou esse universo da parte do reino de Deus, que é muito maior. Né? Então, o universo que nós conhecemos, onde é impossível que se chegue ao fim dele, do homem, a qualquer ponto que os astronautas apontam os seus telescópios, eles conseguem medir 14 bilhões de anos-luz. A qualquer ponto que eles apontarem, 14 bilhões de anos-luz. Não sei bem. Né? Ou seja, ele é uma circunferência. Né? E está separado do reino de Deus. E o que separa esse universo do resto do reino de Deus são águas. Existem águas, que a Bíblia diz, águas acima do firmamento. Ou seja, águas acima do céu. E essas águas são o nosso rio. Nós vamos atravessar. Elas estão separando hoje esse universo do resto do reino. Mas um dia essas águas serão retiradas, e nós vamos atravessar. O sacerdote já pagou isso. Nosso sacerdote já pagou. Então, pela fé, nós temos que viver crendo que não tem que fazer nada. Nós vamos entrar no céu. Nós vamos passar esse reino sem água. Deus já pagou. Jesus já pagou isso. Ok? Mas o inferno não é aqui. Pode até estar aqui, mas aqui não é o inferno. Sabemos, né?
O ensino da Bíblia torna-se objetivo de fácil comunicação, quando podemos apontar, mostrar e escrever locais dos fatos desenrolados. Por exemplo, em Lucas 10:30 diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então você vai na Bíblia e olha o mapa, e você vai ver que Jerusalém está no alto, é um planalto, uma montanha, e Jerusalém está no alto. E Jericó está lá embaixo, às margens do Rio Jordão. Né? Está lá embaixo, às margens do Rio Jordão. Então, descia de si mesmo, literal. Devia para o alto, você descendo a montanha. De Jerusalém para Jericó. Era também uma descida espiritual. Você sai da cidade de Deus para ir para a cidade. Foi amaldiçoado. As ações vêm de Deus. Logo, sobre esse assunto a luz da Bíblia é dito sobre todos os pontos de vista. Inumeráveis personagens tomam vida quando estudado à luz da geografia. Ver as peregrinações, por exemplo, de Abraão, de Jacó, de Moisés, do Êxodo, Davi, Paulo, sem falar de Jesus. Jesus andou pouco. Jesus andou pouco, andou só ali em Israel e deu uma rápida saída em Antigo Egito. Provavelmente para resgatar alguma coisa. Eu não sei ver vocês. Ele foi resgatado, mas foi Antigo Egito. Mas o resto ficou em Israel mesmo. Voltou. Dava as margens do mar, ia Jerusalém, voltava, o deserto, mas era só isso. Então, por exemplo, enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer: assim diz teu irmão Israel. Ok? Então, Moisés e com 2 milhões de pessoas estavam lá em Cádiz e ele enviou alguns mensageiros diplomatas ao rei de Edom e diz: assim diz teu irmão Israel. Bom, aí tem uma história, né? Por que ele está dizendo irmão? É porque eles eram descendentes, os judeus eram, Israel, né, era descendente de Israel. Israel era irmão de Esaú. E esse povo era descendente de Esaú. Né? Edom, os edomitas, eram descendentes de Esaú. E Esaú era irmão de Israel. Então, os descendentes de um povo, os descendentes do outro, vão para assim diz teu irmão Israel. Eu quero que todo mundo se prepare para ler juntos, uma só voz, tá? Vai ficar bem comigo. Ok? Vamos lá. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevivido, como nossos pais desceram ao Egito, e nós do Egito habitamos muito bem, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou anjos, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade dos confins dos teus pais. Muito bem. Então, parabéns. Ler, gente, a Bíblia nós temos que ler assim, pausadamente, prestando atenção, comendo as palavras com os olhos, vendo as palavras, não é simplesmente ler rapidamente, mas nós temos que ver as palavras com os olhos para que ela faça sentido. Cada uma delas faça sentido para nós. Quando nós comemos a Bíblia dessa maneira, o Espírito Santo se encarrega de trazer à nossa mente referências de outras partes que nós já lemos, e aquilo então vai formando um quebra-cabeça. É como se a palavra, determinada palavra, de acordo com a vontade do Espírito Santo, que é a nossa necessidade, por determinada palavra brilhasse e ressaltasse. Isso é para cada um de nós é diferente. Mas nós temos que ver dessa maneira, com os olhos, e não com a memória que nós já temos da palavra. Para deixar que ela, em determinado momento, ressalte uma determinada palavra, e ela somar pontos, e já sabe que é aquela palavra, etc. Então, faça sentido. Então, você pode falar bem. Bem sabe sobre o trabalho que você tem sobrevindo. Ou
seja, sabia, já tinha notícia. O povo lá já tinha notícia, eles tinham saído do Egito e estavam peregrinando no deserto. Eu sabia que estavam acampados às portas. Claro, não passa desapercebido 2 milhões de pessoas andando e de repente um rei volta. O povo é esse? Esse povo é a porta. Não sabia. Então, quem sabe sobre o trabalho que nos tem sobrevivido? Como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos por muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, para passar também. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz. E mandou o anjo. Esse anjo em A maiúsculo significa Jesus. Talvez você veja o anjo de Deus, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, é uma referência a Jesus. Mas Jesus não tinha nascido. Como é que pode? Exatamente. Ele sempre foi Deus. Você não tem princípio nem fim. Não tem princípio nem fim. Ele sempre foi Deus. Aqui na terra ele nasceu um homem que se tornou filho. Se tornou Jesus. Mas o Cristo ele sempre foi. O Messias ele sempre foi. Não tinha princípio nem fim. Antes de Deus criar os céus e a terra, ele não existia. O verbo. A segunda pessoa da Trindade sempre existiu. Então mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em cidade as confins do teu país, ou seja, um pouco mesmo. Então ali, uma figura do travo da geografia, você vai ver isso nas pesquisas do Sul, você vai ver isso. Essa é a passagem que Moisés queria passar. Era o caminho que encurtava o trajeto. Para encurtar, se ele quisesse dar a volta, margeando a nação de Edom, ele teria que andar assim, quilômetros pelo deserto, para poder rodear Edom, para poder chegar onde ele queria. Mas havia uma passagem que encurtava muito o caminho. E era essa passagem. E quem dominava essa passagem? Os edomitas. Agora, como é que você passa lá sem a autorização deles? Por isso eu mandou mensageiro. Vai querer passar pela tua nação. Deixa-nos passar pela tua terra. Não paremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo rio. Então, essa cidade hoje chama Pétro. Na Bíblia ela é chamada de Sela. Vocês vão ver essa localidade, Sela. Mas hoje ela é conhecida como Pétro. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia de espada da tribo de Edom. Que parente, que irmão, hein? Os descendentes de Esaú conheciam a história de Jacó, Israel passou a perna em Esaú 2 vezes, enganou Esaú 2 vezes. Embora Esaú tivesse feito as pazes com Israel, mas a história foi passando de pai para filho, de geração em geração, a história foi passando. Eles conheciam muito bem e eles tinham guardado no coração alguma coisa contra os descendentes de Israel. Não passarás comigo. Todo mundo passava, eles deixavam passar, pagavam a verdade, é claro. Caravanas e caravanas, povos, mas povos passavam por ali e cruzavam o caminho. Pagavam a verdade. Né? Pagavam, mas passavam. Porém, Edom nunca permitiu que Israel passasse. Vem lá, gente, todo mundo. Então, os filhos de Israel disseram: subiremos pelo caminho natural, e se eu
carga lá era preciosa. Pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a perder. Porém ele disse, não passarás. E saiu e entrou ao encontro com muita gente. Hein? Armado. Muita gente, esse exército e armado. Agora aqui você não faz. Assim recusou Edom passar Israel pelo seu país, porque Israel se desviou dele. Teve que voltar para o deserto, teve que dar a volta, teve que sofrer, teve que passar lá, até chegar nas terras do outro lado do Jordão. A vantagem é que nesse caminho ele foi conquistando os povos. Esse aqui Deus não permitiu que eles conquistassem, porque Deus tinha protegido. Eles eram parentes, Deus tinha protegido. Esaú tinha a proteção de Deus. Então não permitiu. Mas outros, os moabitas, Israel protegeu. Então ali, um gráfico de passagem, ou seja, você tem que passar por duas ou três montanhas, né? Montanha, morro, pedra. Então tinha as passagens no meio, dentro delas, como você viu. Era um caminho estreito, uma fenda na rocha por onde eles poderiam passar, para poder atravessar de um ponto a outro. Tinha parte mais aberta, mas depois chegava em parte fechada, em parte que era muito estreito. E ali qualquer um que se arriscasse, se o exército local não permitisse, acaba todo mundo, acaba pegando lá de cima. Não tinha. Essa é uma ruína. A arqueologia é muito importante para a gente entender. Junto com os aulas, a gente estudar a arqueologia ruína, para que a gente esteja entendendo. Esta é uma ruína de um mausoléu, de um túmulo, dentro dessa cidade, pedra, que a Bíblia chama de cela. E era um povo orgulhoso, um povo orgulhoso do seu poder e da sua proteção, da sua defesa. Porque quem poderia invadir esse povo? Quem poderia tomar esse povo? Então eles faziam nas rochas, casas, castelos, aqui é um mausoléu, túmulo, nas rochas, cavavam nas rochas e faziam lá para poder, então, ter a sua defesa, ter a sua proteção e enterrar os seus bens. Os egípcios faziam isso, eles faziam isso aí também com os seus reis. Vocês têm uma ideia? Aqui em cima, lá em cima, vocês estão vendo, estão vendo? Lá tem aquela cúpula lá, não é isso? Essa cúpula é essa aqui, ó, o tamanho dela. Vocês têm ideia da importância dessa construção? Essa cúpula, o tamanho dela, as pessoas em cima dela, é aquela cúpula lá em cima da janela do meio, assim. Quem assistiu Indiana Jones e o Cálice? Hein? Acho que é o segundo filme do Indiana Jones. Hein? Acho que não é esse o nome não, mas Cálice Sagrado. Indiana Jones e o Cálice Sagrado. Se passa aqui tem a cena final, se passa aqui, nessa cidade de pedra, em que ele tem lá um guardião dos casos, vários casos, um guardião. Esse guardião tinha uma água lá dentro que era milagrosa, então o guardião já tinha centenas de anos que estava lá, esperando um substituto para ele, e ele substituto caminho, e ele bebendo aquela água, e ele era muito ficar ali. Velhinho já, né, guardando os cálices. Um desses cálices era o cálice do cálice perdido, onde Jesus tomou a última ceia, né? Esse é o cálice do sangue que Jesus tomou ali. Esse, então, segundo a Bíblia, esse era o cálice que estava lá guardado. E o Indiana Jones chega lá, junto com seu pai e um soldado para poder
E aí ele tinha que entrar no local pela fé. Tinha um abismo, o abismo tinha uma ponte invisível, e ele tinha que pela fé passar aquela ponte. Sem ver, sem que acontecer manifestação para ele. Então, eu, do outro lado, estava o guardião com os caras. E ele, sem saber, ele dá o soldado, que toma um negócio, o soldado nazista, que liga um nazista, dá um tiro no quarto diante do trono. E o diante sabia que do outro lado estava a água milagrosa por ele por o pai. Então ele é obrigado a ir atrás desse cara. Ele chega no abismo, ele sabendo que tinha uma ponte. Tinha uma ponte que passava lá, mas estava na frente do abismo. E agora? Estou fora no abismo? Ou não? Mas ele não teve fé suficiente. Ele ficaria e assim. Aí ele levou a mão para então, que passa da cidade? Pedra. Hoje chama pedra. Chega na Bíblia, se morreu